Deus não faz acepção de homens. Não significa que para nós que ele não olha para um determinado povo e faz preferência por outro. E nem que Deus tenha pátria, ele não tem pátria, amados. Quando nós identificamos Israel, que há lá fora também no movimento evangélico essa confusão, essa loucura, para não falar essa convulsão, de olhar para Israel como uma nação querida de Deus. Há uma história daquele povo com Deus e haverá um desfecho disso. Mas pela fidelidade que um homem lá atrás, que formou essa nação, teve para com Deus. E como Deus não é infiel em tudo aquilo que promete, mas pelo contrário é fiel até o fim, toda a sua promessa, Deus estabeleceu essa aliança com Abraão e honrou essa aliança. Ainda que muitos, ou a grande maioria do povo israelita, tenha se dispersado, se afastado e se tornado um povo completamente incrédulo, pagão e inimigo de Deus. Mas Deus permaneceu fiel a este homem. E tudo isso acontece da formação dessa linhagem, desse povo específico e separado para Deus, para que Deus pudesse trabalhar e no meio desse povo trazer o seu filho. Para que ao filho, no momento em que esse filho se manifestasse no meio do povo, pudesse ser identificado que ao longo de séculos, ao longo de décadas, ao longo de um tempo extremamente longo, Deus repetiu a promessa de que o Salvador seria manifestado no meio daquele povo. Mas não há preferência, não há escolha. Porque quando olhamos para o homem, o comprometimento de todos nós é generalizado. Então aqueles que estavam ali queriam que Jesus, de alguma forma, defendesse a sua pátria, seja Nazaré ou seja próprio Israel. Entre os próprios discípulos havia essa preocupação, essa confusão, de que o Senhor em algum momento restabeleceria o reino a Israel. Quando esperavam do Senhor que houvesse lá em Atos capítulo 1, a identificação de quando Israel seria restaurado, o Senhor fala, não importa essas coisas, quando isso vai acontecer. Nem antecipou nada para eles. Mas importa que vocês cumpram a minha vontade. E me deixem no comando, no governo, de quando e como as coisas vão acontecer. Somente confiem em mim. É o que Deus pede para todos. Que venham adorá-lo, como Jesus fala para a samaritana, em espírito e em verdade. Porque Deus não precisa se mostrar, se materializar, para nós crermos que Ele é Deus. Mas mesmo assim, Ele manda o Filho para que pessoalmente pudéssemos ver em Cristo a expressão da divindade. Em que nas Escrituras nós não vemos a descrição da sua aparência. Isso não me importa, importa o que Ele fazia. E o que se comprovava e testificava dos seus atos, da sua missão, do seu ministério, do seu testemunho. O que isso comprovava? O que isso deixava claro? O que isso provava para nós? E que continua provando até o dia de hoje. De onde Ele vem, o que Ele prometeu, a sua fidelidade e a sua autoridade máxima sobre a fé. Isso é o que importa para nós. Num Cristo que não se confunde, ou não se contradiz, entre aquilo que Deus foi na antiga aliança e aquilo que o Filho é na nova. Entre aquilo que foi prometido de quem seria Cristo e aquilo que Cristo de fato é para nós. A partir da sua manifestação em todo o seu ministério e aquilo que nós podemos olhar para fora nesse momento que nós estamos vendo se cumprir. Porque nesse rastro, nós só podemos enxergar uma coisa, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele nos amou e o quanto a sua verdade, ela permanece imutável. De forma que o homem nesse momento não tem desculpa em si mesmo, ou nem nos outros, para olhar para homens, para buscar outras referências, para fazer diferenciações, as quais o próprio Deus não fez.